Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, na edição dessa manhã a gente vai destrinchar um pouco sobre o amistoso contra o Volta Redonda, já também dar o start, no possível amistoso contra o América Mineiro, e a gente também vai falar bastante a respeito do que vem acontecendo nesse elenco que já se prepara para o Campeonato Brasileiro que se inicia. Não está confirmado, mas no próximo dia 13 ou no final de semana do dia 13 contra o Grêmio no Caldeirão de São Januário. Claro, a gente vai falar um pouco também sobre todas as questões que circulam o Gigante da Colina. Mas antes de a gente começar rapidinho, vai lá embaixo, deixa o joinha para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de ir lá na Trip Tour garantir a sua vaga na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Você de qualquer lugar do Brasil pode vir para o Rio com aéreo, hospedagem e com ingresso garantido, que é o mais importante, que é o mais difícil, só com a Trip Tour. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Os Vascaínos e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com o @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. O Vasco fez um jogo treino, ontem contra o Volta Redonda em São Januário. Destaque aí para 6 desfalques, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre esses desfalques que não estiveram presentes nesse jogo treino. O volante Zé Gabriel, o volante Galdames, que todos nós sabemos que ele veio da Europa, já engatou sem férias, sem pré-temporada, sem nada aqui no futebol brasileiro, Lá estava meio de temporada, já chega aqui no Brasil, já pegando início de temporada, então o Vasco está fazendo aí um regenerativo, entre aspas, para recuperar, essa questão física e também psicológica do jogador, que ainda não teve esse período de férias e nem vai ter, só no final desse ano. Então, o Vasco trabalha de forma especial e o Galdames ficou de fora. Lateral esquerdo também Lucas Piton, lateral direito Puma Rodrigues, também ficou de fora ali, acompanhou o aniversário da sua filha, e também o goleiro Léo Jardim resolvendo problemas pessoais. E vale destacar que o Rossi também não estava presente. O Rossi que pode estar deixando o Vasco nessa janela de 1º de abril. E olha, chegou praticamente a janela, A gente está aí no último dia do mês e agora é aquilo. O Vasco entra amanhã dentro dessa janela sem um diretor executivo definido. A lentidão na Vasco SAF é coisa impressionante. Mas enfim, falando sobre o jogo treino, o Vasco vence o Volta Redonda por 2-0, gol do Cleiton e do David, Diga-se de passagem, a gente entrou em contato com algumas pessoas e o Vasco começou com esquemas de 3 zagueiros com Léo, Maicon e Medel. O Maicon e o Medel trocando ali, às vezes, na função de líbero, muito mais dentro dessa função o Maicon, que deve ganhar a vaga nessa equipe, O João Vitor ficou no banco de reservas e o Medel entrou como titular, como zagueiro pela direita. A gente vai tentar entender o que o Ramon Dias quer nessa questão, o que a gente traz à tona, que mais uma vez o Medel não fica no banco de reservas, apesar da gente achar que o João Vitor, eu acredito que o João Vitor dê mais suporte, tanto físico, vitalício, também na estatura, do que o Medel jogando pela direita. Eu acho que o Medel é um bom líbero, não posso também falar que o Medel está jogando mal como líbero, O Vasco foi exigido de forma geral
contra o Nova Iguaçu, foi um jogo que todos estavam muito mal, então a gente não pode também tirar parâmetros só desses jogos, que o Vasco estava mal por inteiro. Eu acho que é necessária uma mudança, sim, e a gente vai ver naturalmente essa mudança sendo feita pelo técnico Ramon Dias, e ainda tem tempo para explorar, tem tempo para trabalhar, e o Ramon Dias falando no professor, ele falou, e a gente vai trazer para vocês aqui tudo que o Ramon Dias falou após esse jogo treino. El cambio que está haciendo Vasco, el equipo, los jugadores, concentrando a un objetivo que es el partido con Gremio, con el arranque del campeonato. Tuvimos la posibilidad de estar concentrados una semana para poder trabajar bien, ser muy intenso en todo el trabajo que hicimos. Hoy en el amistoso se vieron algunas cosas buenas para el equipo. Por supuesto que tenemos que tener un buen arranque del campeonato. Jugamos de local con nuestra gente, con todo, así que queremos hacer un buen partido, pero está mejorando, está creciendo, se están adaptando algunos jugadores que vinieron a lo que pretendemos y a lo que queremos, así que estou muito contente. É isso, Dom Ramon arrumando a casa, né? Bastante tempo, né? Praticamente mais uma pré-temporada aí para estar trabalhando esse elenco, para ver as lacunas que são necessárias para essa janela que vai se abrir agora no início de abril. Lembrando, volto a dizer, o Vasco não tem um diretor executivo ainda definido. Mais uma vez, os processos, né, demoram para serem realizados e a gente vê um atraso desnecessário para uma equipe que precisa contratar, uma equipe que precisa ir ao mercado. A gente sabe que o Ramon Dias já fez pedidos especiais aí para a diretoria que administra o Vasco SAF. O Lúcio Barbosa vai tentando da forma que ele consegue ir atrás desses reforços, mas a gente sabe que em questão de versatilidade, de potencialidade, de negócio, o Lúcio Barbosa está longe de ser um diretor executivo. A gente sabe que existe cada macaco no seu galho. Então, eu acho que é uma função sendo feita de forma inapropriada no momento e a gente vê a lentidão, né? A gente vê o nosso maior rival contratando o Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu. Não queria ele no Vasco, né? Eu volto a falar aqui, eu acho que é um atacante que disputaria a vaga com o Verratti. A gente já tem o Cleiton, acho que incharia esse elenco, né? Inchar o elenco não é algo muito interessante, porque aí chega na janela de meio do ano, que para mim vai ser a mais importante desse atual cenário, a gente já não tem espaço mais para contratar ninguém. Então é necessário reforçar nessa janela sim, meio de ano. Só que se for ter essa janela de abril como a janela de apostas, eu não incharia o elenco. Eu traria jogadores pontuais e caso não conseguisse trazer pontuais, eu não arriscaria mais em apostas. Eu acho que não dá mais para a gente estar colocando a nossa régua no meio ou um pouco para baixo na contratação de jogadores. Tem que vir jogadores que são realidade, que venham para preencher o elenco, seja nessa janela quanto na outra. Não dá mais para ficar contratando jogador para encher o elenco. A gente tem que contratar jogador para vir para ser titular e os titulares irem para a reserva ou vice-versa. Aí você enche o elenco de jogadores que são interessantes para a comissão técnica, e é algo que a gente vê aí o Ramon Dias e o Emiliano sempre falando de reforços, de necessidade, é desde a pré-temporada que a gente vem trazendo isso para vocês. E claro, o saldo é negativo. A gente vai praticamente entrar, não sei que o Vasco feche hoje, aí a contratação de um diretor executivo. A gente vai estar acompanhando, né, durante o dia toda essa questão. Caso o Vasco feche com um diretor executivo, a gente traz para vocês em primeira mão, mas parece que está todo mundo mais preocupado com o ovo de Páscoa, com o chocolate hoje, enfim, brincadeira, né? Mas é complicado esse processo que vem sendo feito para contratações não só de jogadores, mas também de questões administrativas que são necessárias para um início de trabalho que ainda começou no meio da temporada, né? Depois do Carioca, vai chegar um diretor executivo, já tem um trabalho em andamento, já é algo preocupante. Então, é difícil de entender os processos que passam no futebol da Vasco SAF. Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que esse trabalho que já inicia praticamente no meio, né? A gente entra no mês 4, né? Um quarto do ano, mas para o diretor executivo, quando chegar, ele já chega com um trabalho pronto, com um elenco formado, com jogadores que o Alexandre Matos contratou, a comissão técnica com seus pedidos já
sendo atendidos ou não, então é complicado trocar a roda com o carro em movimento, e a gente vai ver isso no Vasco esse ano novamente, né? A gente viu isso ano passado com a comissão técnica e agora na hierarquia dá um pulinho, a gente vai ver com o diretor executivo, lembrando que o Vasco também está atrás de um supervisor de futebol, cargo deixado aí pelo Rodrigo Pelaipe, e ninguém ainda preencheu esse espaço. Então, muitos furos aí no futebol, e a gente vem acompanhando de perto toda essa questão da preparação para o brasileiro e também para a questão administrativa. Tudo muito lento, tudo muito devagar, o técnico Ramon Dias vem trabalhando, voltando também ao esquema de 3 zagueiros. A gente vê aí o que vai acontecer, né? No final de semana do dia 13, a gente vai estar em São Januário trazendo o ganhador da campanha Você no Caldeirão. Vai estar aí o seu Valtair lá de Rondônia, chegando no Rio de Janeiro no dia 12, indo para São Januário, pisar no gramado, vai na Mega Loja, vai ganhar a sua camisa do Vasco, vai estar no jogo no Caldeirão. Se tudo der certo, a gente vai levar a camisa dele para ser autografada pelos jogadores e muito mais. Vocês vão acompanhar aqui todo o passo do senhor Valtair de Rondônia, que vai estar chegando no Rio de Janeiro para nossa vencedor da nossa campanha Você no Caldeirão. E já vem também a campanha Você no Caldeirão 2, que é aquela que vai realizar o seu sonho de vir também assistir o Vasco no Caldeirão, até a questão envolvendo a obra, né? Segundo o Pedrinho, já em dezembro é a perspectiva para o início dessa reforma. Você não pode não deixar de realizar o seu sonho antes que isso aconteça. Vou ficando por aqui, galera. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. A gente está apurando aqui todas as questões e você vai ser o primeiro a ser informado. Forte abraço, saudações vascaínas.